Bom dia, bom dia, bom dia. Verônica, ainda bom dia. Ela falou boa tarde, mas ainda bom dia, bom dia. Noemi, leva minha além nesta manhã, tua presença. É isso aí. Ai, que o Senhor possa nos levar além, né? Nessa manhã. Como é bom, né? A gente tirar uns minutinhos. Vamos começar então, meninas. A Verônica tá fora, né? Lá já é 14. Onde que é mesmo, Verônica, que você mora? Ah, hoje, então, vamos. é, Vou dar trabalho de novo. Meu marido tem que editar, porque eu não comecei, né? O vídeo aí certinho. Bom dia, meninas. Bem-vindas. Vamos começar então mais um Biblioterapia com o nosso 1%, na verdade, nessa manhã. Outros aí, né, que já estão na parte da tarde, sei que tem umas meninas aí na Europa, né? Acabei de ver aqui que a Verônica falou, Noemi que está, já esqueci onde que a Noemi está na Áustria, em 15 e 13. Noemi está num paraíso lá, que eu só fico acompanhando os stories dela, colocando aquelas montanhas com aqueles lagos, não sei se é lagos, mas que coisa mais linda, gente. É uma forma de a gente contemplar as maravilhas do Senhor, né? Às vezes, quando a gente está em viagem, tem pessoas, né, que não gostam nem de postar. Falam, eu não vou postar, parece que eu estou me exibindo, né? Mas não, tem que postar mesmo. O Senhor concedeu, se o Senhor permitiu que a gente estivesse naquele lugar, por que não mostrar as maravilhas? É um meio, talvez tenha alguém que vai ver aquela foto, um vídeo, e que nunca vai ter a oportunidade de pisar naquele lugar, mas através da sua vida você trouxe para ela, né? A oportunidade dela contemplar aquela maravilha que foi o Senhor quem fez, não é verdade? Isso é maravilhoso, gente, maravilhoso. A Verônica falou que lá é 14, 15, 5 horas a mais que Brasília. Mas vamos lá, né, menina? Vamos ler a palavra. Hoje eu quero ler com vocês uma palavra que está em 1 Samuel 16. Vamos lá, então. 1 Samuel 16. Deixa eu buscar esse fone aqui. Fica melhor. Disse o Senhor a Samuel, Samuel profeta, gente, até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o chifre de azeite e vem, enviarei-te a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei, disse Samuel, como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor, toma contigo um novilho e diz, vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que há de fazer, e ungir-me a quem eu te designar. Fez, pois, o Samuel o que disse o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciões da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos, vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e aos seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido.
Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá. Porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé e os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unja-o, pois este é ele. Até aqui. Até aqui, meninas. Só tomar uma água. Então, para a surpresa, né, ali até mesmo de Samuel, que né, era o profeta, até para ele foi uma surpresa, porque dentre os 7 filhos ali, que estavam todos com um bom físico, aparentemente, né, mais robustos, bonitos, e o Senhor pede o mais fracote, né, o menor. E hoje eu trouxe essa breve reflexão para nós, como um estudo mesmo, né? Para que nós possamos refletir sobre isso, né? Nesse estudo bíblico da biblioterapia, que é para mulheres, né? Para nós. E o tema que eu coloquei foi ungida, mas ainda enfrentando gigantes. Porque muitas vezes, né, nós pensamos assim, aí começa a sorte de Davi, né, digamos assim, a sorte em Deus, né. Davi, que então era um filho rejeitado, né, aos olhos humanos, ele era rejeitado, todo mundo olhava dessa forma, porque ele vivia ali cuidando das ovelhas, ele sempre esteve só toda hora eu paro aqui, gente, porque o pessoal tá pedindo para entrar, então eu vou aceitando aqui, tá? E muitas vezes nós somos assim, né? A gente tendencia a olhar talvez a aparência mais bonito, mais forte para determinada a mulher, né? Aquela ali tem potencial. Nossa, aquela ali e a gente não consegue ver o interior, e Deus não, Deus vê o interior. E nós também imaginamos que quando somos escolhidas, né? Como foi o caso de Davi, Davi foi o escolhido. Ele era o mais fraco, né, o menor, o filho que aparentemente era rejeitado, ele vivia ali cuidando das ovelhas, enfim. Mas Deus foi e trouxe, escolheu ele. Só que quando Deus escolhe Davi, a gente imagina o que a gente sendo escolhida, tem uma promessa. Uau, Deus, né? Deus falou, Deus vai cumprir na minha vida, e a gente fica ali esperando, e muitas vezes começa a vir, antes de vir a promessa de Deus, vem as provações, não é verdade? Davi, quando recebeu essa unção, né, para rei, o que veio após isso já de cara para Davi? Veio um gigante, nada mais do que um gigante para ele enfrentar, não é verdade? E eu aprendo muito com essa passagem sobre isso, né, dos problemas que muitas vezes nós estamos ali querendo desfrutar, né, das promessas do que o Senhor já nos concedeu, mas a gente não, muitas vezes a gente ainda tem que passar aquele processo, não é verdade?
passar um processo de enfrentamento dos problemas. Porque mesmo Davi, ele era de uma família muito simples, muito humilde, todos eram, mas ele era o improvável da casa, na verdade. Foi ver ali quem é daqui que é o improvável. Seria ele, tanto que ele foi deixado de lado. Então, Deus é aquele que sonda o coração. Não é porque talvez você não fala bem, você, Val, não tem coragem nem de ligar a câmera quando eu venho aqui. Meu Deus do céu, eu posso, sei lá, eu invento uma desculpa porque eu não tenho coragem, eu tenho medo que peça para me falar também. Não é nem de aparecer, mas é de falar. Se vai que você pergunta alguma coisa, vai que você pede para me orar. Não vou pedir não, tá? Fica tranquila. Pode ligar a câmera, que paz. Mas é isso. A gente se acha improvável, mas Deus é aquele que vê além, amém? Ele vê o coração, ele não vê só o externo, ele vê o interior. Só que nós precisamos entender que muitas vezes, o gigante vem com a bênção. Não é porque é de Deus, não é porque foi Deus que mandou, que nós já vamos começar já lá em cima, tá? Num patamar elevado, não. Muitas vezes é com muito choro, inclusive, é com muita dor, assim como foi para Davi. Imagine Davi com a estatura que ele tinha, né? E ter que enfrentar um gigante. Logo de cara, e não foi só o gigante. A gente sabe, né? Esse estudo eu oriento você a ler todo o 16 e o 17. Todos os dois capítulos, que vai relatar essa história. E nós sabemos que nesse período foi muito difícil, porque não foi só simplesmente, que não é simplesmente, né, gente? Imagina enfrentar um gigante, mas não foi só isso, não. Calma aí que não acabou. Quando Davi conseguiu, né? Ainda teve a questão da perseguição, quanto ele foi perseguido depois, para que não assumisse esse trono. Então, vem muita dificuldade. Se você tem um chamado para servir ao Senhor, saiba que vai ser com choro. Sempre vai ter o choro, não é só o sorriso, não é só a parte boa, não. Vem outras coisas também, a gente precisa estar atento. Ah, Valma, então vai passar? Na Bíblia está escrito assim, que não é quando, se tiver, fala quando tiver. Né? Quando tiver tribulação, você vai. Sim, simples assim. Então, enquanto nós estivermos aqui na Terra, vai ter sim. A gente tem que fazer o quê? Revestir, que é o que Davi fazia. O que ele fazia enquanto ele estava lá cuidando, né, das ovelhas? Ele ficava louvando ao Senhor. Não importa as circunstâncias, ele era aquele filho que, aos olhos de todos, e ele também tinha uma dor profunda no coração dele, porque ele perdeu a mãe dele, né? Ele não tinha mãe. E o pai ainda o rejeitava. Mas quando a gente vai olhar, né, com o nosso olhar, por exemplo, terapêutico, a gente entende todo o contexto, ele tem por trás, por que esse pai escondia Davi. Ele já sabia daquela promessa. A mãe já tinha, né? A mãe já sabia, o pai também já sabia. Mas e o medo que ele sentia? Talvez de perder esse filho. Então, olhando aqui já para o lado terapêutico, a gente sabe que tem tudo isso por trás. E Davi, ele sofreu muito, a alma dele, tanto que tem vários, nos Salmos, a gente lê muitas vezes Davi falando sobre a dor da alma, né? Então, ele cresceu com essa rejeição, mas mesmo assim ele adorava o Senhor. Ele teve esse período dele de ver que os irmãos dele podiam tudo, ele não, os irmãos sempre tinham vantagem em tudo, ele era o que tinha que ficar escondido, né, nas colinas lá com as ovelhas, e muitas vezes nós somos, assim como Davi mesmo, nós ficamos, muitas vezes nós não somos reconhecidos nem dentro da nossa casa, não precisa ser nem fora, não é nem na nossa igreja, não é nem na nossa cidade, mas é em casa, começar por casa. Por quê? Satanás, ele vai usar de artimanhas, não é verdade? Quem é que dói mais quando rejeita nós? É quem é lá de fora? A gente pode ficar chateado, não é verdade? Mas o que dói no nosso coração, que realmente gera dor, é justamente quando a gente tem rejeição dentro de casa.
A começar por quem? É o nosso esposo, é os nossos filhos, a nossa família, não é verdade? E isso dói, não é fácil lidar com isso. E muitas mulheres, né, muitas de nós, pensam que receber uma promessa de Deus, tudo vai melhorar logo em seguida, não é verdade? Mas como que foi para Davi? Foi assim? Ele fica aí de reflexão para nós, né? Deus fala, Deus levanta, Deus confirma o chamado, né? Como ele fez, ó. Quantas vezes Deus ele vem, fala comigo, fala com você, mas ele te levanta, ele me levanta, coloca a gente numa posição para fazer o que ele ordenou, mas no dia seguinte parece que tudo piora, em vez de melhorar, em vez de dali para frente as coisas começarem a fluir, de repente parece que o céu fica em silêncio, não é verdade? A gente começa a olhar para um lado e outro e fala, meu Deus, eu não estou vendo solução, não estou entendendo nada. Deus falou, o negócio começou a acontecer e agora não está dando certo. Por quê? O que está acontecendo? E o interessante, gente, é porque assim, a gente entende que a gente foi ungida para as vitórias, né? Agora é só vitória, né? Igual aquele louvor lá acho que é da Cassiano, se eu não me engano. Né? Agora é só vitória, agora é só vitória. E não é bem assim. Não é bem assim. A partir daí vai começar as batalhas. A batalha de Davi começou ali, né? Foi quando ele foi escolhido. Foi quando ele estava, vamos dizer, no patamar mais alto dele. Uau, recebi uma promessa, uma unção agora do Senhor, eu vou ser rei. Tem noção do que é ser um rei, né? Naquele tempo ali, meu Deus, imagina o coração dele, né? Eu sei que para ele mesmo, provavelmente ele mesmo não acreditava muito assim, né? Não, mas eu, né? Eu, improvável. Assim é comigo, assim é com você. Deus coloca algumas situações, né, para a gente fazer, e olha que não é nem para ser rei, né? Rainha, para reinar, mas talvez para falar com uma pessoa, levar uma palavra, não é verdade? Nos levantarmos, nos posicionarmos dentro de casa, enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto filha, enquanto amiga, enquanto profissional. E muitas vezes nós não temos essa coragem, a gente paralisa e fica ali, não sou capaz, não é verdade? E principalmente quantas pessoas, eu não sei com você, mas a começar por mim, quantas vezes Deus me deu algo e eu até levanto para fazer, não vou fazer, Senhor, eu vou fazer. E depois eu paralisava, né? Como eu já falei aqui outras vezes, cansei de ser Jones. E o medo ele realmente nos paralisa, E o que acontece quando Deus ele nos escolhe? Né? Muitas de nós pensamos o quê? Eu fui escolhida, então agora eu vou receber uma promessa de Deus e tudo vai melhorar, não é verdade? Mas não é bem assim, né? A neurociência, por exemplo, ela traz. A neurociência é um confronto com o medo, porque o medo, ele paralisa, certo? Ele paralisa, total. Quando você tem medo, automaticamente você já paralisa. O sistema límbico do cérebro, ele entra num alerta, gente. Ou você luta, ou você foge, ou você paralisa. Essas três opções. Quando você tem um medo muito grande, ele pode paralisar, ou você vai lutar, ou você vai fugir. Uma dessas três opções vai acontecer com você. Por que isso? O sistema límbico do cérebro entra no alerta. E cada um vai agir de forma que tem algum trauma no seu corpo, tá? A maioria paralisa mediante uma situação, sim, mas tem aquele que confronta, que briga, e tem aquele que foge, que não vai querer esperar, não é verdade? Por exemplo, quando a gente lê aí essa passagem, teve os soldados lá de Israel que, mesmo com a experiência deles, né, imagina, homens robustos, eram os melhores, eram escolhidos para isso, para estar ali fazendo a segurança do rei, não é verdade?
homens com um potencial elevado, mas mesmo assim, ninguém quis enfrentar Golias, ninguém quis enfrentar o gigante, todo mundo paralisou. E aí chega Davi, um jovem, improvável, de estatura, né, pequena, e aí o que ele faz? Sem armadura, sem treinamento militar, e vai lutar com o gigante. Por quê? Porque foi Deus que levantou. E quando Deus levanta, o inferno não tem como paralisar. Pode ter medo, isso é normal, mas não pode paralisar. Não pode paralisar. Eu não sei qual área da sua vida o Senhor tem te impulsionado. Vai lá, faz esse negócio para você, mas você está aí paralisado, né? Ali eu falei sobre paralisar, lutar ou fugir. E talvez você essa que está hoje paralisada, ou até mesmo fugindo. Talvez você esteja fugindo. O Senhor tem ordenado, o Senhor já tem falado, mas você ainda continua ali, ou paralisada, ou fugindo. Eu não sei qual é a sua posição hoje, o seu posicionamento hoje. Mas o que fez a diferença entre os soldados experientes de Davi? Qual que foi aí a grande diferença na vida? A diferença foi a experiência no secreto, a experiência que Davi tinha e que os soldados não tinham, que era a experiência com o Senhor. Enquanto ninguém via Davi, ele já enfrentava, lá para proteger as ovelhas dele, ele enfrentava ursos e leões. Ele precisava ser guerreiro lá, escondidinho, ninguém via, ninguém sabia. E provavelmente, quando ele ia falar isso em casa para os irmãos, provavelmente ele era zombado, porque ninguém ia acreditar no que ele carregava tão profundo assim, porque é só ele que estava lá, era ele quem via. Ele sabia o Deus que ele servia. Então, enquanto ninguém, talvez ninguém hoje está te vendo, ninguém está te aplaudindo. E talvez, como eu disse, quem mais você gostaria de ver te aplaudindo, ou de ouvir, você é capaz, vai lá, eu estou com você, eu confio, eu acredito em você, é aquela pessoa que ou ignora, que dói muito quando é ignorado, ou é aquela pessoa que não te impulsiona. Pelo contrário, te desanima, fala o contrário, que você não é capaz. Talvez ninguém hoje te aplaude, mas saiba que por trás de tudo isso, Deus está te treinando. Por trás de tudo isso, é Deus quem está vendo você no secreto. Então, não fique paralisada, não fique estacionada. Na mente de Davi, o medo, ele foi vencido antes do confronto externo. Davi, com tudo que ele havia passado, toda a dor do passado não paralisou Davi. E eu quero dizer para você hoje, pode ser que você, até hoje, até o dia de hoje, foi a improvável, mas que a partir de hoje você se posicione, olhando para o que o Senhor tem para a sua vida. Você não precisa ficar nesse lugar de paralisação, amém? Você não precisa mais, porque o medo ele precisa ser vencido. Ele precisa ser vencido. Não espere o confronto externo. Não, não. Vença esse medo antes, porque quando o confronto vier, você vai estar preparada, independente do que for, do tamanho do gigante que vier. O Davi, ele não lutou por coragem natural. Não foi por coragem natural, mas foi por uma confiança espiritual que vai muito além, que é muito além. E eu quero trazer aqui hoje um confronto muito grande para o nosso coração, mulheres. É um confronto mesmo. Até quando? Até quando você vai esperar? Até quando eu vou esperar? Ficar tudo perfeito para poder se levantar? É uma pergunta para mim e para você.
Até quando vamos esperar tudo ficar perfeito para poder levantar? Até quando, até quando você vai fugir dos seus gigantes emocionais? Até quando você não vai querer trabalhar aquela dor, sabe? Daquela rejeição, aquela dor do abuso, aquela dor da traição, aquela dor da humilhação. Até quando você vai ficar paralisada, estagnada? Até quando você vai ficar fugindo? Até quando você vai ficar lutando? Ei, lutar sozinho você não vai conseguir. Você talvez precise de ajuda humana. Talvez você precise olhar para essas emoções. Talvez você tenha dentro de você, mulher, um grito silenciado, um grito de dor que você nunca ousou colocar para fora. E esse é o seu maior gigante, que você precisa vencer. Aí, ó, dentro de você, no seu interior, para que você possa vencer no exterior. Primeiro é interno, tudo começa aqui, ó. Tudo começa dentro de mim. É comigo, não é com o outro. Talvez você olhe e fale assim, nossa, eu vivo um sofrimento, Val. Meu marido, misericórdia, meu filho, misericórdia, ele precisa de terapia, meu marido precisa de terapia. Eu atendo assim, né? Muitas pessoas que chegam e que falam que o marido precisa de terapia, que a mãe precisa de terapia, o irmão precisa de terapia. Ei, deixa eu falar algo para você. É você que precisa. Sou eu quem preciso. Primeiro. Porque quando eu resolvo em mim, isso vai refletir no outro. Não começa no outro. Começa em mim. Não, mas eu. Ei, silencie. Olhe para dentro de você. Através de você, você vai alcançar o que você tanto almeja. Tudo começa em mim, não é no outro. Nunca é no outro. É em mim primeiro. Amém, meninas? Até quando? Mais uma pergunta. Até quando você, eu, vamos acreditar que não somos capazes porque ninguém te valorizou? Ninguém me valorizou lá atrás. Talvez você nunca foi valorizada, como eu disse antes. Ninguém nunca te elogiou, ninguém nunca te impulsionou. Talvez nunca você ouviu de ninguém, vai lá, meu amor, você é capaz. Talvez você nunca escutou, você é linda, você é maravilhosa. Nossa, você tem um nariz tão lindo. Nossa, seu cabelo é divino, é perfeito. Talvez você nunca ouviu. E talvez os seus ouvidos almejem tanto ouvir um eu te amo. Talvez seja receber um abraço, talvez você nunca recebeu. Sabe aquele abraço curador? Talvez você nunca recebeu, não de quem você gostaria. Talvez isso te paralisa, talvez isso seja o gigante que está aí te paralisando. Você olha e fala: não tem como, eu não dou conta, eu não consigo. Ei, se você lutar com as armas corretas, você consegue. Davi conseguiu, não é verdade? E quando Deus deixa tudo registrado, será que foi à toa? Contando assim os detalhes, né? Com riqueza de detalhes. Se Deus, ele já te ungiu. Então o processo, minha querida, já começou. O processo já começou. Mas saiba que, mesmo quem tem unção, mesmo quem tem unção, precisa também ter disposição. Não adianta só a unção. É igual oração. Orar sem ação. Eu preciso da disposição. Eu preciso dar o meu 1%. Que seja 1%. É claro que nós temos que dar muito mais, gente. Mas, Val, não consigo. Então, dá seu 1%. Se levante com o que você tem.
que seja o seu 1%. Porque nós precisamos para poder enfrentar o que vem. Porque vem, lembre-se que vem. E como eu vou reagir quando vier, o que vai ser o fator determinante é o que eu carrego aqui. É a força de quem? Do outro que está do meu lado? Claro que ajuda, mas vai depender de mim. Eu sou exclusivamente responsável por tudo que possa acontecer. Sou eu. Não é meu marido, não é meu pai. Ei, o seu passado não determina quem você é hoje. Você tem duas opções. Querida, você pode ficar aí, com a bundinha na cadeira, sentadinha, chorando, reclamando do que tem acontecido. Ou você pode se levantar, se posicionar. Sabe aquele negócio de confundir o inimigo? Tô mal, mas eu vou lá, eu vou amarrar meu cabelo, sei lá, eu vou fazer uma maquiagem, eu vou me posicionar e hoje tudo vai mudar. Sabe, não é trabalho de coach, não. Amo coach, eu falei, mas não é trabalho de coach, não. Não é sobre isso. Só um dia. Não. A gente tem os nossos gigantes diários, não temos, meninas? A gente tem, mas a gente precisa do posicionamento. É ir e fazer. Quem pode definir o seu futuro, o meu futuro sou eu, o seu é você. Eu não posso fazer por você. Você pode. Amém? A promessa, ela não é mágica. A unção de Davi, ela veio, ela aconteceu lá, né, em 1 Samuel 16, mas ele se tornou rei no outro dia, gente. Não, não, não. Foi depois de muitas lutas, perseguições, provações, guerras, traumas, perdas, muitas perdas, muitos traumas. Davi podia ter ficado lá naquele monte, paralisado, mas ele resolveu se posicionar. Promessa sem preparo gera frustração, amém? A promessa sem preparo gera frustração. Se eu não me preparo, porque nós temos, eu e você, nós temos a promessa, gente. Nós temos. Só basta nos prepararmos. Se eu não me preparar, não vai acontecer, amém? Eu preciso estar preparada quando ela vier. O processo gera maturidade. Quando a promessa com o processo gera a maturidade. Não tenha pressa, mas não fique parada. Não tenha pressa, mas também não fuja dos gigantes que vier assolar a sua casa. Eles são parte dos planos que Deus tem para nós. Tudo tem um propósito, gente. Tudo tem um propósito. São parte do caminho até o trono. Nós precisamos passar. Olha quanta coisa nós olhamos na vida de Davi. Olha quanta coisa você já passou. Olha quanta coisa eu já passei para poder hoje estar aqui falando algo. Olha aí o meu processo. Vocês estão hoje diante de uma improvável, que era improvável e que hoje é uma imparável. Imparável em Deus. Eu sofri a perda do meu pai, porque saiu de casa, separou da minha mãe, eu não tinha nem 2 anos. Eu tive abusos sexuais, eu saí de casa com 12 anos de idade, 12 anos de idade. Imagine uma criança de 12 anos de idade saindo de casa e nunca mais voltei. Eu tive a minha primeira filha com 15 anos de idade. E nessa época eu já comecei a apanhar, né?
eu apanhava fisicamente, apanhava e sofri tudo que é tipo de trauma que você imaginar, eu sofri. Depois, eu sofri violência por mais 15 anos, fora esse primeiro, tá? Me separei, tive outro relacionamento, mais um filho. Aos 19 eu já tinha 2 filhos. E eu apanhei por 15 anos. 15 anos. Ninguém sabia, ninguém sabia. Eu não contava para ninguém, eu ficava calado. Nem a minha família sabia. Quem me conheceu lá atrás, hoje olha para mim. Outro dia eu estava numa live, entrou uma pessoa que me conheceu lá atrás. Ela não sabia o que eu passava, mas ela conhecia o externo, o meu exterior. Ela sabia que eu me comportava, tipo, eu usava roupa muito curta. Eu não era de festa, de bebida, isso não, mas eu usava roupas muito curtas, muito depravadas. E ela me viu numa live e ela falou: Nossa, como que alegra o meu coração ver você, Valquíria, falando do amor de Jesus. Então, quem passou lá atrás, que me conheceu lá atrás, e olha, porque ninguém sabe o que eu passei. E eu falando aqui é uma coisa, agora vivenciar é outra, não é verdade? Quem me conhece lá de trás sabe do que eu estou falando, de quem era, de quem eu era. E eu estou longe, 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 longe de ser perfeita. Quando eu alcançar essa perfeição, aí eu vou para a glória, eu sei disso. Eu não estou com pressa, não estou com pressa. Quero curtir aqui a minha família, ainda mais filhos, netos, né? Então, eu não estou com pressa. Então, você, mulher, hoje que se acha aí uma improvável, saiba que você não está sozinha. Você não está sozinha. É tipo assim, ó, bem-vindo ao clube. Tem muitas. Se você hoje está aí e fala, ah, mas esse gigante é muito grande, eu sei que não é fácil. Eu sei, mas eu também sei que o meu Deus, que o seu Deus é capaz de mudar e transformar tudo, tudo. Amém? Você pode até ser rejeitada, você pode ter sido rejeitada, você pode estar sendo rejeitada, mas você é ungida de Deus, amém? E nada vai mudar isso. Você pode ter sido esquecida pela sua família, mas o seu nome é lembrado no céu, mulher. O meu e o seu nome é lembrado no céu. Olha que coisa mais linda. Eu não sei qual é a voz que tem te paralisado, mas eu quero que você reflita muito sobre isso. Ou talvez até aonde é que você tem se escondido. E quando eu digo aonde, é em que dor que você tem se escondido. Talvez nem você mesmo saiba. Então, peça ao Espírito Santo, porque ele vai te revelar, ele vai trazer para você o que é, onde é a sua dor que você precisa enxergar. Eu só consigo a partir do momento que eu vejo. Eu preciso ver. Então, conversa com a sua alma, assim como Davi fazia. Conversa com a sua alma, fala: Deus, eu quero ver, eu preciso ver. E ele vai te responder. Amém? Meninas do céu, tô falando demais, olha só o tempo. Tem um versículo que eu quero deixar de encerramento, que é o Salmo 144. Bendito, bendito seja, bendito seja o Senhor, minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Amém? Amém, amém, amém. Glória a Deus.
Meninos, eu quero colocar mais um louvor ainda. Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui rapidinho. Não vou deixar ele tocar inteiro, tá? Porque eu sei que nós já passamos aqui muito nosso horário. Mas eu quero colocar um louvor aqui para a gente poder orar. E depois a gente. Só um pouquinho. Vou compartilhar com vocês aqui, tá? Parece que não passou, né? Como foi rápido, meu Deus. Vamos lá, meninos. Quero que vocês. Eu sei que tem muitas aí que estão trabalhando, não consegue, mas quem conseguir, sabe? Fechar os olhos mesmo e ouvir esse louvor. Eu quero que enquanto você estiver ouvindo, você vai profetizando isso para a sua vida. Vai profetizando isso para a vida da sua família. Vai profetizando isso para o seu casamento. Esse louvor hoje vai ser a nossa oração. Vai ser o nosso clamor para o céu. Vai ser em prol do seu casamento. Vai ser em prol do seu quebrando os vícios dessa geração. Declaro que a esperança em prol da liberdade gigante que veio agora no seu coração. clamo Jesus, teu nome é cura, O nome dele é cura, poderoso, teu nome é vida, é vida. O nome de Jesus é vida. destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, sai agora. Clamo Jesus, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é poderoso, teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão. Amém, amém. Meninos, eu vou orar, depois a gente conversa, tá? Esse mesmo espírito de adoração, esse mesmo espírito de batalha que você está aí. Eu quero que você, nesse momento, se posicione
aí no seu coração, da forma que você tiver. Eu não sei, mas o meu Deus sabe qual que é o gigante que você tem que enfrentar. Qual que é a sua petição hoje para o Senhor? Qual é a guerra travada que você tem aí dentro da sua casa? Amém? Pai, nesse momento, Senhor, eu quero primeiramente, Senhor, pedir perdão pelos meus pecados, Pai, por atitudes, pensamentos, Pai, que te desagradam. Senhor, as falhas, Senhor, que nós temos, Pai, a começar por mim, que o Senhor, nesse momento, possa perdoar, Senhor. E, Pai, que eu possa, Senhor, tocar nesse momento, Pai, as suas vestes. Senhor, como é bom, Senhor, como é precioso estar na sua presença. Pai, o Senhor falou tanto ao meu coração nessa manhã. Jesus, como foi bom, Senhor, como foi precioso esse tempo aqui com as minhas irmãs. Jesus, que o Senhor possa nos dar mais momentos como esse. Jesus, que o Senhor possa nos usar, Senhor, cada dia, Pai, para a glória do teu nome. Jesus, que haja, Senhor, hoje, Senhor, haja libertação em ti. Pai, que o Senhor possa trazer revelação ao coração, Senhor, aos nossos corações. Pai, se porventura tem pessoas aqui hoje, mulheres, Senhor, que estão, Senhor, talvez hoje entrou aqui achando que era por acaso, eu vou entrar aqui só um pouquinho, talvez eu nunca participou, talvez já tenha vindo outras vezes, porque tem sido refrigério para a alma. Pai, que o Senhor possa acalentar cada alma nessa manhã, que o Senhor possa usar cada uma das suas filhas, Pai. Jesus, como é maravilhoso, Pai, poder estar na tua presença. Pai, como é maravilhoso, Senhor, receber de ti, mas é muito mais maravilhoso, Senhor, o compartilhar do Senhor. É muito mais maravilhoso, Senhor, quando podemos, Senhor, servir. Pai, a sua palavra fala, Senhor, que é muito melhor, Senhor, dar do que receber. É muito melhor servir. Muitas vezes nós, Senhor, ficamos paralisadas, Pai, através do medo, através, Senhor, do nosso medo. Nós não queremos fazer, não achamos que somos capazes, mas o Senhor é quem capacita. Mas eu também bem sei, Senhor, que nós precisamos, Senhor, buscar em Ti. Nós precisamos, Senhor, estar preparada, Senhor, porque a sua unção já foi derramada, Pai. A sua graça já foi derramada, a sua graça é acessível para nós, Senhor. Paizinho, que nós possamos entender isso, Senhor, que a minha irmã possa entender isso. Pai, ajuda ela, Senhor, a sair desse estado de paralisação. Pai, tira as vendas, Senhor. Deus, traga, Senhor, ao entendimento tudo que o Senhor tem para a vida dela, Senhor, para a minha vida, Pai. Jesus, não deixa, Senhor, que o inferno, Senhor, venha ser a voz que nós damos ouvido, mas que nós possamos ouvir a tua voz, que seja a sua voz, Pai, na nossa vida. Deus, que não seja, Senhor, a voz do inimigo. Senhor, que quando ela vier, Senhor, nós possamos, Senhor, no teu nome, Pai, no teu nome, mandar que cale-se as vozes do inferno e que prevaleça a tua voz, Senhor, sobre a nossa vida. Deus, que nós possamos, Senhor, olhar para o alto, que é de onde vem o nosso socorro, Pai, que é de ti, Senhor, que é de ti. Pai, que nós hoje possamos, Senhor, entender que não há, Senhor, improbabilidade, Senhor, que é capaz de nos paralisarmos quando estamos em Ti, quando a preparação vem do Senhor. Senhor, que nós possamos entender que não basta ter unção, Senhor, tem que ter nosso movimento, Pai. Nós precisamos de preparação para poder derramar, Senhor, do que o Senhor tem nos enchido, que o Senhor venha nos encher cada dia. Pai, que mulheres que hoje estão aqui, Senhor, se sentindo, Senhor, tão incapacitadas, tão paralisadas. Pai, essa mulher improvável, Pai, que até o dia de hoje se olha e não consegue ver a beleza que ela tem, Pai, no sorriso, Pai, no rosto dela, Senhor, nos cabelos, no corpo, Pai, que ela venha olhar, Senhor, e através do teu amor, Pai, que ela seja curada, Senhor, de todo esse mal, Pai, de todo esse sentimento, Senhor, de inferioridade, de incapacidade. Deus, levanta, Senhor, hoje mulheres, Senhor, que sejam imparáveis, Senhor,
mulheres que sejam imparáveis em ti, Pai, em ti, que elas possam ser bálsamo, que elas possam ser refrigério na vida, Senhor, a começar pela vida dela, mas através da vida dela, transbordar na casa, transbordar nos filhos, transbordar no marido, transbordar, Senhor, nos familiares, Senhor, nos vizinhos, nos amigos, Senhor, na cidade, Pai, no estado, Senhor, oh Deus, que ela possa, Senhor, atravessar fronteiras, Senhor, que o Senhor possa usar tremendamente nos 4 cantos desse mundo, Senhor, em nome de Jesus. Eu sei que para muitos parece impossível, mas para o Senhor tudo é possível e para nós também. Se nós crermos, nós poderemos, Senhor, alcançar as promessas do Senhor. Pai, nós agradecemos, Senhor, nesta manhã por esse privilégio, Senhor, de poder estar te adorando e bendizendo o teu santo nome. Muito obrigada, papai, muito obrigada por esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Amém. Amém, 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 amém. Meninas, quem puder abrir a câmera agora, pode abrir, tá? Já vou parar a gravação aqui. E aí, podem ficar aí para a gente fazer a nossa foto, tá? Espera só um pouquinho que eu vou parar aqui a gravação, tá bom? Que Deus abençoe. Muito obrigada pela participação de cada uma de vocês. Foi muito bom estar aqui com vocês. E hoje, então, foi a nossa biblioterapia, né? Mais um encontro com 1% do nosso encontro aqui hoje. Foi maravilhoso. Opa, me perdi aqui, gente, que fui aceitar aqui. Tem gente entrando agora na hora do amém, mas ainda vamos ficar mais um pouquinho. Que Deus abençoe, viu? Muito obrigada pela paciência, por vocês terem ficado aí. Eu vou só ler aqui, só para encerrar aqui algumas falas aqui das meninas, porque eu não estava lendo antes. Deixa eu ver aqui. A Alessandra, né, que tinha falado que entrar, amém, glória a Deus, que forte, isso é verdade, só quando estamos dispostos a olhar para dentro de nós, mesmo não sendo um processo fácil, mas necessário, isso mesmo. O espelho tem que refletir a sua imagem, não a de outras pessoas, a validação, verdade. Glória a Deus, sinto a presença de Deus nas tuas palavras, amém. Esse encontro é muito necessário, glória a Deus pela sua vida, amém. Como é difícil pararmos e nos elogiarmos, saber que somos perante Deus. Palavra profética. Amém. Verdade, cada um sabe das suas dores. É difícil. Estou colocando aqui, deixa usando, eu nem vi a hora passar hoje, passou muito rápido. Foi maravilhoso esse momento, o tempo passou que eu nem vi. Foi. Amém, amém. Como sinto a presença de Deus aqui, Deus abençoe a todos. Amém, meninos, amém. Deus abençoe cada uma. Como amo estar nessa sala ouvindo a palavra de Deus. Amém, Noemi. Val do céu, acabamos de começar, olha a hora. Verônica Valquírio, que dedicou seu tempo para ser aqui instrumento de Deus. Amém. Louvado seja Deus, meu Deus, amém, amém, glória a Deus, amém. Não posso abrir, amém, mas pode me marcar lá, não consegui chegar antes. Lenice, amém, gratidão. Amém, meninas. Então, vamos encerrar aqui a gravação do Biblioterapia com o nosso 1% de hoje. Que Deus abençoe e espero você na próxima semana.